Olá, estamos aqui no nosso curso, o primeiro processo e como atuar com clareza e técnica no processo civil. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro momento do processo civil, esse primeiro momento do contato com o cliente, da etapa da elaboração da petição inicial, dos documentos essenciais para realizar esse processo inicial. Então vamos lá, vamos começar. Você saberia me dizer como você vai fazer para atuar no seu primeiro processo? Você já teve alguma dúvida em como atuar na prática, de como atender o cliente, de como elaborar uma petição inicial? Isso por quê? Porque muitas vezes a faculdade, ela ensina muito a teoria, e ensina, né? Mas na hora de agir no mundo real, a gente sempre tem uma dúvida. O que fazer? Né? Como atender aquele cliente, como saber o que perguntar naquele momento. Então, nesse curso, você vai aprender um pouco sobre isso, principalmente nesse primeiro módulo. Né? Esse primeiro módulo que vai do atendimento ao protocolo, à petição inicial. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho desse conteúdo de hoje. Bom, antes de iniciar, falando um pouquinho da consulta, vamos começar por um questionamento. A imagem. Será que é importante a imagem do advogado? Como o advogado ele deve se posicionar no momento da consulta, no momento do atendimento, no momento de uma audiência, do despacho com o juiz ou no momento de entregar os memoriais a um desembargador? Você sabe como se portar nesse momento? Você sabe a importância da imagem, de estar ali condicionado ao que você quer transparecer nesse momento? Isso é muito importante. Então vamos parar aqui para falar um pouquinho desses 6 segundos. O que vocês pensaram quando olharam para mim na minha apresentação ou quando começamos o curso? Será que eu causei uma impressão para vocês de autoridade, mas também de acolhimento? Isso tem tudo a ver com a imagem que a gente passa. Então, a importância para o advogado ter essa imagem, não aquela imagem formal, né, que muitos acham clássica demais. Hoje não há necessidade, principalmente você, jovem advogado, recém-formado, que muitas vezes está iniciando a carreira e é o primeiro momento que você tem para se apresentar para um cliente, para se colocar nas redes sociais. Então, o que fazer? Né? Utilizem sempre cores mais suaves, ou seja, neutras. Isso é muito importante para não errar nesse primeiro momento da imagem. Também pode se posicionar, né, com mais autoridade, com uma cor escura, um azul marinho, um preto. Isso é muito importante. Mas por que será que eu coloquei essa cor branca hoje para estar aqui, se eu estou falando tanto, né, desse momento de autoridade? Eu estou com esse blazer justamente para mostrar que aqui eu estou fazendo um acolhimento. Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais do que mostrar minha autoridade. É estar perto de vocês. E isso mostra a partir do momento que a gente coloca uma roupa clara, um momento em que a gente se posiciona de uma forma mais acolhedora. E talvez no atendimento para um cliente você tenha que realizar esse tipo de atitude, você tenha que pensar dessa maneira. Então, a imagem é muito importante para o advogado. E os estudos falam que em 6 segundos é aquele momento que você tem aquela primeira impressão da outra pessoa. Então, o que fazer nesses 6 segundos? Né? Sempre se apresentar, sempre colocar-se à disposição, mas ao mesmo tempo sem intimidade. Né? A forma como você se posiciona é muito importante também nesse primeiro momento que você está ali atendendo o seu cliente. Então, antes de falar justamente da consulta, antes de falar daquele momento inicial de você elaborar uma procuração, de você elaborar uma petição inicial, da resposta ao seu cliente, você pense na sua imagem. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Importante, é lógico que não podemos aqui ficar falando sobre todas as cores, sobre todas as formas, e não tem nada a ver com moda, né? E sim como você vai querer apresentar, como você vai querer se posicionar naquele momento para o seu cliente. Então vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais. Vamos aprender também sobre essa consulta ao cliente, sobre a importância desse primeiro momento para o seu processo, elaborar e colher uma procuração inicial. Nem sempre você vai estar ali presencialmente com o seu cliente. O que você pode fazer? Né? Vamos mostrar aqui as opções, né, de assinaturas digitais, o que nós temos aí de dicas. Também vamos falar um pouquinho da estrutura da petição inicial, conforme o Código de Processo Civil, um checklist, um rito a seguir para você realizar essa sua petição inicial de forma clara, objetiva.
E também sobre as tecnologias, né? Porque elas estão aí. A inteligência artificial, elas estão aí para quê? Para ajudar a gente nesse momento e atuar a nosso favor. E, por último, umas dicas de redação, né? E também de protocolos eletrônicos. Então, vamos para o primeiro momento. O que você faz quando você atende um cliente? A primeira dica é ouça com técnica. Você tem que perguntar sempre datas, nomes, valores, documentos. Quais são os documentos essenciais que você vai juntar? O RG, o CPF, as provas, recibos. Isso tudo tem que estar organizado. Se você vai realizar uma pasta, pode ser digital ou física, né? Hoje é muito mais, vamos dizer assim, muito mais fácil você ter uma pasta digital, porque dali você vai direto para onde? Para o protocolo, para juntar na sua petição inicial, no seu sistema. E o que pode te ajudar? Muitas vezes ferramentas digitais, né? A inteligência artificial, o ChatGPT ou qualquer outra forma de inteligência artificial pode te ajudar nesse momento. E alguns aplicativos para transcrever aquela conversa, depois passar para uma inteligência artificial e formar os fatos. Isso são situações que podem te ajudar ali naquele primeiro momento. Mas lembrem sempre que uma boa petição inicial, ela sempre nasce com o quê? Com uma escuta ativa. Então, primeiro momento da consulta, escutar, analisar, anotar. Essa etapa vai definir o quê? Todo o rumo da sua ação. Como eu falei, se você puder utilizar de ferramentas que vão transcrever aquele momento para depois você levar para uma inteligência artificial e formar os fatos, isso já te adianta no processo da elaboração da petição inicial. E o que mais? Nós temos que entender que muitas vezes o que o cliente fala, né, não é o que juridicamente é o correto. Então tem que aprender a interpretar. Esse momento inicial da consulta, você também vai buscar o quê? A confiança dele. E por isso, a importância que eu falei lá atrás, do quê? Da imagem. De você ter uma imagem que passe confiança naquele momento para o seu cliente. A partir dali, você vai mapear o seu processo. Você já vai pensar no que você vai tirar, excluir daquela conversa, no que você vai reforçar quando você for solicitar os documentos para juntar na petição inicial. Então, a ideia aqui, gente, de um bom advogado se inicia com o quê? Com a escuta e já organizando as informações na sua mente, mas também no papel. Não podemos esquecer que muitas vezes a gente pode deixar detalhes passar. E por isso aí a dica de utilizar de instrumentos, de ferramentas digitais para esse momento. E o que é fato, o que é interpretação? Né? Muitas vezes, quando você faz um primeiro atendimento ao cliente, ele vai te contar toda a história. Ele vai querer te contar, voltar lá atrás, ir, voltar, e você tem que fazer nesse momento o quê? Uma busca pelos fatos, o que realmente ali vai determinar o direito que você quer buscar para o seu cliente. Né? E os documentos que você vai solicitar. Então, por exemplo, se o seu cliente está contando um caso que sofreu um golpe bancário, você vai ter que saber ali o seguinte: quais as datas? O que aconteceu? Qual o passo a passo? Você entrou em contato? Tem protocolo? Fez ligação? Então, todas essas perguntas, elas são ali tratadas nesse momento inicial da consulta. E, principalmente, saber, ele foi citado? Já começou a contar o prazo? Então, é a partir dali que você, desse primeiro momento com o cliente, que você vai saber essas questões e mapear todo o segmento do seu processo. E aqui vai uma dica, gente. Crie desde o início um padrão de organização. Uma pasta, como eu falei, normalmente digital, para cada cliente, com nomes claros, porque isso evita confusão, evita que você faça o trabalho novamente. E, além disso, temos que saber o que perguntar. Por isso eu faço aqui um checklist para você. Né? O que o cliente conta, como eu falei, muitas vezes não foi o que acontece e não é o que acontece juridicamente. Então você tem que saber traduzir esses fatos em tese. Por isso as perguntas e esse método de perguntar ajuda muito. Vamos lá? Inicialmente, quais os nomes completos das partes? Né? Às vezes essas questões passam corridas, a gente não observa essas informações
o que pode trazer o quê? Muita dúvida futuramente. Então, os nomes das partes, sempre anotar as datas importantes, como eu falei. Sofreu um golpe? Foi quando? Entrou em contato com o banco? Quantas vezes? Falou com quem? Qual o nome do gerente? Qual o nome do funcionário, do preposto? Então, essas perguntas, elas são importantes. Então, tem que fazer parte do seu checklist. É lógico que você não vai criar um checklist para cada caso, mas você pode criar um checklist geral que vai te ajudar em todas as consultas que você for fazer. E também, prints, e-mails, recibos, conversas. Nesse momento, você já vai delimitar as provas que você vai utilizar, tanto para a sua inicial, quanto para a sua defesa, numa contestação. E, principalmente, será que existe uma urgência nesse caso? Existe algum risco de dano irreparável? E essa pergunta você tem que já delimitar a partir das respostas do seu cliente, você já tem que saber se você vai pedir uma tutela de urgência nesse processo ou não. Então, esse checklist é um checklist básico, mas um checklist que você tem que ter em mente. E uma dica prática, você tem que fazer um roteiro, um padrão de atendimento, né? Como eu falei, com tópicos objetivos. Isso vai reduzir justamente aquele esquecimento e te dar mais segurança na hora de elaborar a petição inicial ou a defesa ou a petição intercorrente nesse processo. Nesse momento, você também vai definir se vale a pena ou não ingressar com uma ação judicial. Porque muitas vezes, aquela questão, aquela situação, aquela dor que o cliente está sentindo, né, juridicamente, ela não tem solução. Então, você tem que saber buscar ali a essência do que realmente você deseja, do que realmente você pode fazer juridicamente falando. E nem sempre o meio adequado é o judicial. Muitas vezes você pode optar por uma conciliação, uma mediação. Então, esse olhar clínico é o olhar que você tem que ter nesse momento da consulta, né, desse primeiro momento que você tem com o seu cliente. Então, um checklist que a gente vai passando aqui, dados pessoais completos, situação de fato, provas disponíveis, os interesses ali envolvidos, porque muitas vezes não tem só o interesse daquele seu cliente, daquele seu autor, tem de outra parte um terceiro, né? Riscos e urgência, possibilidade ou não de conciliação. Normalmente, esse é o momento em que você vai buscar ali por uma forma alternativa de resolução de conflito, né, entre os equivalentes jurisdicionais, ou negociação, mediação, conciliação, que pode ser realizado extrajudicialmente, não necessariamente depois do processo, o que também evita tempo e custos para o seu cliente. Então, isso é muito importante. Você tem que saber também como lidar com o cliente. O cliente, quando está numa consulta, ele pode ter um temperamento mais emocional, mais agressivo, prolixo, desconfiado. E você tem que saber ultrapassar essas barreiras para, dali, buscar todas as informações que você precisa. Um cliente normalmente emocional, ele vai chorar, né? E você tem que acolher, você tem que fazer aquele acolhimento, mas ao mesmo tempo sempre buscando voltar ao fato, né? Mas como foi mesmo naquele momento? Qual foi o dia? O que aconteceu? Que isso vai fazer com que ele volte naquele momento, mas sem voltar na dor daquele momento, que muitas vezes aconteceu. Um cliente mais agressivo, você tem que usar um tom mais calmo, uma voz mais baixa, tentar fazer com que ele fique mais calmo naquele momento, porque assim você vai buscar e extrair as informações que você necessita. Existe aquele prolixo, aquele cliente que vai falar, contar, né, muitas vezes desde a história inicial, da infância. Então, você tem que sempre retornar ao fato, você tem que sempre retornar ao momento que estava quando você iniciou aquela conversa, para que ele está ali naquele momento. Então, isso são dicas de você sempre voltar na data. Qual foi a data mesmo que aconteceu? O que aconteceu naquele momento? Quem estava ali presente? Isso são dicas para que você evite que aquele cliente fique horas, porque é uma coisa que você tem que entender também. Uma consulta custa tempo, custa honorários, custa dinheiro. Desde o momento inicial de uma consulta, quando você marcar essa consulta com o seu cliente, seja através de um meio digital, WhatsApp, seja
uma consulta remota, seja presencial, tem que estar sempre bem claro o momento da consulta. E o desconfiado, né? O desconfiado é aquele cliente que ele vai desconfiar de tudo que você fala, vai olhar ali na internet, no WhatsApp, no Google. Então, é nesse momento que você tem que mostrar maior confiança. E eu sei que você, que está no início da carreira, né, que está começando, como eu já comecei, a gente fica inseguro, né? A nossa tendência é se afastar, deixar aquilo ali acontecer, mas você não pode acontecer. Você tem que se colocar naquele momento, se posicionar e falar: o senhor tem alguma dúvida? Está com alguma dúvida sobre esse ponto? Eu posso esclarecer. Isso vai deixar ele mais confiante naquele momento, né? Então, são todos esses tipos de cliente e a sua postura é o que vai definir ali o que fazer. E a organização, como eu falei, desde o início, você realizando uma organização, seja ela com pasta digital, corretamente, né, delimitada, os documentos escaneados, né, em PDF, né, importante. Não deixe para pegar os documentos depois, né? É muito importante que naquele momento da consulta você já tenha os documentos em mãos, porque dali você vai poder verificar se há necessidade de outros documentos. E as anotações. Nesse momento, você vai estar pensando em quê? Você vai estar pensando na tese que você vai utilizar naquela sua petição inicial, naquela sua defesa, naquele seu recurso. E ali, anotar sempre a base jurídica, a legislação e buscar a jurisprudência adequada para o caso. Mas você não pode fazer nada se você não tiver uma procuração. Os dois documentos essenciais que nós temos que ter quando a contratação para uma atividade jurídica, para uma prestação de serviço jurídico pelo advogado, é a procuração e o contrato de honorários. O contrato de honorários não é o nosso objeto aqui agora. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse documento que, sem ela, você não atua no processo. É o documento que te autoriza a atuar no processo e representar o seu cliente. A procuração, ela não é apenas um papel, né? A procuração, ela é um documento que vai te autorizar a agir, a fazer ou não fazer alguma coisa. Então, importante que seja delimitado, importante que esse documento seja comprometido com o que realmente o cliente deseja. Porque as consequências podem ser uma violação à ética do advogado. Então, a contratação do advogado, ele começa nesse momento, a partir do contrato de honorários e a partir da assinatura da procuração. Mas essa procuração, ela pode ser tanto com poderes especiais como poderes gerais. E para isso há discussão, há conflitos na jurisprudência, conflitos no judiciário que delimitam esses poderes. Até onde você vai, se você pode ter ou não poderes diminuídos, tudo isso você tem que delimitar nessa procuração. Nos dispositivos legais, que agora a gente vai ter que estar em mãos, né? É importante que você tenha em mãos um caderno para anotar as dicas da aula, mas também o nosso Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, só um minutinho aqui que eu já estou entrando, ele delimita justamente o quê? Delimita como que vai ser essa sua procuração. Como que você vai fazer a procuração para o seu cliente. Essa procuração, ela não necessariamente pode ser assinada presencialmente. Ela pode ser assinada da forma digital, né? Ela existe também na OAB do Rio de Janeiro, né? Se você está aqui no estado do Rio de Janeiro, você tem a OAB que diz como você pode assinar, que proporciona esse momento de assinatura para você, né? A OAB é a assinatura digital. E você pode utilizar de outros meios de assinaturas digitais para que o seu cliente comprove ali, né, a procuração, os poderes que está passando para você. A partir do artigo 104 do CPC, vamos lá, você vai ter justamente essa diferença entre poderes gerais e poderes especiais. E te dou uma dica. Se você está iniciando a sua carreira, visualize a legislação. Sempre olhe no código, porque cada detalhe pode fazer a diferença na hora do seu processo. O primeiro deles, quando diz que o artigo 104, que o advogado não será admitido postular em juízo sem procuração, salvo
para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar um ato considerado urgente. Vamos supor que você está no fórum e alguma pessoa está sem defesa, né, em algum processo, ou está ali sem a atuação do advogado, e você é chamado para naquele momento estar ali. Muitas vezes você não vai conseguir realizar, né, a procuração. Então, você vai sim poder juntar essa procuração posteriormente, porque é uma questão de urgência. Se você vai realizar algum ato que necessita de prazo, que já está correndo prazo, ou seja, uma preclusão, uma decadência do direito do seu cliente, você pode sim atuar sem procuração, mas isso é de forma excepcional. E no artigo 104, parágrafo 1º, diz: nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exigir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. Então, você pode juntar essa procuração em 15 dias ou em outro tempo, né, se o juiz assim determinar, né? Então, é importante você lembrar desse dispositivo. Também é importante você saber que muitos atos, né, como, por exemplo, a audiência de conciliação e mediação, aquela primeira audiência, né, do procedimento comum do Código de Processo Civil, ela pode ser realizada por advogado que tenha o quê? Poderes para estar ali e transigir naquele ato. Você não pode deixar de colocar esses poderes na sua procuração. Então, muitas vezes, você vai ter dúvida do que pode fazer ou não. O que você pode fazer ou não está delimitado na sua procuração. E por isso a importância também de esclarecer esses poderes para o seu cliente. Se você observar no dispositivo legal, você vai ver que no artigo 105 está lá: a procuração geral para foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinada pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto. A partir desse exceto, você tem justamente o quê? Aqueles poderes especiais, que podem constar ou não na sua procuração, mas que sem ele você não vai poder atuar de forma completa, como, por exemplo, transigir, reconhecer a procedência de um pedido, renunciar a direito, receber da quitação. Se isso não estiver expresso na sua procuração, você não pode fazer. Então, esses são os poderes chamados poderes especiais. Por isso que eu chamo a atenção, para você marcar o seu artigo aí. Olha agora o seu artigo 105 do Código de Processo Civil e faça uma marcação nele. Faça um traço, justamente o quê? Depois da palavra do processo, antes do exceto. Marque aí. Ou de duas cores, muitas vezes as pessoas utilizam, né? Canetinhas coloridas. Marque isso, porque quando o código fala exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, isso são poderes especiais. O restante, o advogado pode fazer. O advogado pode ter vista do processo, o advogado pode ingressar com uma defesa, mas para receber citação, transigir, renunciar, firmar um compromisso, até declarar a hipossuficiência econômica do seu cliente, isso tem que estar descrito na sua procuração. Então, não deixe de observar e de marcar isso no seu código. Justamente por quê? Porque há atos em que você pode estar presente sem o seu cliente, inclusive na audiência de conciliação e mediação, no procedimento comum, desde que você tenha isso, esteja com isso aonde? Na sua procuração. Além disso, isso também adianta diversos assuntos, diversos momentos que você vai ter no seu processo, como, por exemplo, receber ou dar quitação. Se você depender do seu cliente para isso, se não tiver esse poder especial, você não pode receber os honorários, seja o valor da condenação e os honorários diretamente. Você vai ter que ter o quê? A autorização do seu cliente. Então, prestem atenção nesse documento. Também temos uma questão especial no parágrafo 2º do artigo 105. O parágrafo 2º fala: a procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o endereço completo,
Então, são requisitos dessa petição inicial. E se o outorgado, no parágrafo 3º, integrar a sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na OAB e o endereço completo. Muitas pessoas esquecem desse ponto. E se você está num escritório de advocacia, se você está numa sociedade de advogados, tem que constar na sua procuração. Porque caso você vá receber os honorários, caso você vai receber o valor da condenação pelo seu cliente, você não vai poder, se você não tiver delimitado, além do poderes, toda a descrição da sua e da sociedade que você faz parte. Então, são dicas. Inclusive, o estatuto, aqui nós temos o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 15, fala justamente desses aspectos relacionados à procuração e diz que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço, constituir sociedade unipessoal, na forma disciplinada na lei. E no parágrafo 3º também diz: as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar à sociedade de que façam parte. Né? Então, isso também é uma determinação do nosso Código de Ética. Prestem atenção nisso. E o que seria atravessar uma procuração? Atravessar procuração. Né? Esse termo é utilizado muitas vezes numa atitude que o advogado coloca uma procuração num processo em que já há um advogado ali representando a causa. Né? É uma prática, inclusive, vedada pelo Código de Ética. Então, prestem atenção. Se o cliente tiver um advogado já constituído, você não pode ingressar no processo diretamente, você não pode atravessar uma procuração, né? Ou seja, protocolar a sua procuração naquele processo. O que deve ser feito nesse momento é o quê? Um subestabelecimento. O subestabelecimento ele é diferente da procuração. O subestabelecimento ele passa os poderes que você recebeu. A procuração é aquele momento inicial, o momento em que você vai ter o documento para agir no processo. Mas a partir desse momento, você vai ter, quando mudar um advogado, quando ingressar um advogado na causa, um outro advogado ingressou no seu escritório e você quer também que ele participe daquele processo, você vai fazer um subestabelecimento. Nesse caso, se ele vai atuar junto com você, é um subestabelecimento com reserva de poderes. Mas se você vai sair do processo, já seria um subestabelecimento sem reserva de poderes. E isso é importante, esses documentos são muito importantes, porque muitas vezes pode ser que a falta deles traga uma irregularidade para o seu processo. E é justamente o que a súmula 115 fala. A súmula 115 do STJ diz que, na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Então, a ausência de procuração, justamente conferida aí ao advogado que subestabeleceu os poderes, né, ao subscritor, pode fazer com que o seu recurso especial, por exemplo, não seja admitido. É uma irregularidade que vai fazer com que aquele recurso não seja admitido, ou seja, é uma falta de pressuposto para aquele ato processual que é a interposição do recurso. Então, fiquem atentos a essa questão. Nós temos também uma outra questão que é justamente vou passar aqui, ao modelo que você tem que ter. Né? Mantenha esse modelo de procuração padrão sempre adaptável. Né? Você pode utilizar templates, você pode utilizar o Visual Law, você pode utilizar uma forma de procuração que seja editável para cada caso. Com ou sem com ou sem poderes especiais, se for subestabelecimento, com ou sem reserva de poderes, isso vai ajudar no dia a dia. E também de acordo com a área, porque muitas vezes, dependendo da área, você tem que ter questões especiais naquela procuração, para atuar em determinado processo, para atuar, para participar de determinado ato jurídico. Porque às vezes você não vai atuar num processo inteiro, você vai participar somente de uma audiência de mediação, você vai participar somente de um dos atos processuais. E isso tem que estar bem delimitado na sua procuração. Então, manter esses modelos vai te ajudar muito no dia a dia. E agora vamos falar da petição inicial, ou seja, o seu cartão de apresentação para o judiciário.
A sua petição inicial é onde vai dar o quê? Você vai dar os primeiros passos para o direito que você vai conquistar no seu processo. E ela vai delimitar, sim, aquilo que vai ser entregue ao final no processo. Por quê? Porque o juiz segue o que foi pedido. Você não pode ter julgamento, nem extra, nem ultra, nem citra petita, ou seja, além do que foi pedido, ou diferente do que foi pedido, ou o juiz não pode deixar de analisar um dos pedidos. Então, a petição delimita aquilo que vai ser entregue, delimita a sua tutela jurisdicional. Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouquinho dessa petição inicial. Para evitar também que você sofra o quê? Uma decisão, um despacho ali de quê? Para emendar aquela inicial. Isso é muito ruim para o advogado, né? Ter ali no seu processo como se fosse um erro. Você errou a sua petição inicial. Vem aqui, vem aqui. Vamos emendar, muda aqui, complementa. Isso não vai ser necessário, porque você está aqui hoje nesse curso. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho da sua petição inicial e como você coloca ali todos os requisitos, quais são o checklist, qual é o checklist para você seguir para realizar essa petição inicial. Porque ela, gente, é a sua primeira voz no processo. É o seu primeiro contato com o juiz. Primeira coisa, observar o artigo 319. Vamos novamente no Código de Processo Civil. Tenha ele em mãos agora, nesse momento. Por quê? Porque nós vamos no passo a passo do artigo 319. O artigo 319, ele traz para a gente o que nós vamos ter que ter de requisitos para aquela petição inicial. Então, é simples. Você está começando, é o seu primeiro processo, é a sua primeira petição inicial, ou você já está na prática, mas ainda tem dúvida, toda vez que vai fazer uma inicial, fica na dúvida, segue o artigo 319. O artigo 319, ele vai delimitar tanto o juízo que você vai ingressar com aquela petição inicial, ou seja, a competência, né, daquela sua ação, se é o juízo da primeira vara de família, da primeira vara civil, segunda vara civil, né, ali que você vai delimitar. E hoje em dia, tecnicamente, por mais que na prática forense a gente continue botando excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, o código, ele alterou, o Código de Processo Civil, ele alterou e colocou tecnicamente para a gente ao juízo, né? Então, o douto juízo também você pode utilizar nesse momento. A petição inicial, ela deve conter toda a qualificação das partes, né? Desde os nomes, pré-nomes, estado civil, profissão. Agora, inclusive, delimitar a existência ou não de união estável, né? Importante você também saber desse detalhe que o Código Civil trouxe para a gente. O e-mail, né? Então, todas essas informações, elas devem estar na qualificação. E essas indicações devem ser claras. Ah, mas por acaso eu não tenho todos esses detalhes. E agora? O cliente, ele vai ficar sem acionar o judiciário, sem acesso ao judiciário? Não é bem assim. Nós temos os parágrafos 1º, 2º e 3º do 319 que falam justamente do quê? Que falam justamente da ausência dessa qualificação. E você pode, muitas vezes, né, ingressar, sim, sem saber o endereço, sem saber como as qualificações completas daquela parte, ou seja, o nome completo, e isso você pode o quê? Complementar. Complementar quando? Utilizando justamente dos parágrafos do artigo 319. Vamos lá? Vamos comigo? Pegaram o código? Então, vamos lá. Veja aí. Você está lá no seu artigo 319 e no parágrafo 1º diz: caso não disponha das informações previstas no inciso 2, ou seja, das qualificações, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias para sua obtenção. Normalmente, ofícios a prestadoras de serviços como telefonia, água, luz, isso ajuda muito a localizar aquele cliente quando você tem o nome e o CPF. Ou, caso você não tenha outras qualificações, o parágrafo 2º diz: a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informação a que se refere o inciso 2, for possível a citação do réu. Muitas vezes você não tem o nome completo, você tem até um apelido, mas você tem a localização, o endereço completo daquele réu. E no local, muitas vezes, você vai pedir a citação
e o oficial de justiça ele vai complementar essas informações. E por último, o artigo 3º, o parágrafo 3º diz que a petição inicial será indeferida pelo não atendimento ao disposto, não será indeferida, né, pelo não atendimento ao disposto do inciso 2, desde que obtenha tais informações, e isso vai se tornar o quê? Possível a citação daquela pessoa. Então, isso não pode influenciar justamente no quê? No acesso à justiça. Então, prestem atenção. E mais uma dica aqui, na parte de complementação, na parte de qualificação. Além da qualificação, você precisa ter também o quê? Os documentos indispensáveis à propositura da sua ação. Então, todos aqueles documentos que vão desde a identificação das partes até a identificação do próprio contrato, do próprio fato que você está alegando, você tem que colocar na sua petição inicial, sob pena de emenda, sob pena de indeferimento dessa petição inicial. É necessário você contar também os fatos e ter o fundamento jurídico. Ah, mas eu preciso saber exatamente a lei. Não, lei, norma legal é diferente de fundamento jurídico. O fundamento jurídico você vai identificar a situação jurídica, pode ser princípio, pode ser um direito que a pessoa vai ali ter com base naqueles fatos que ela está contando, mas não necessariamente você tem que colocar o dispositivo legal, né? Mas os fatos e fundamentos jurídicos você tem que ter. Por quê? Porque eles formam a causa de pedir, né? E a partir dali vai identificar a sua ação. Mais uma coisa, o seu pedido. Muitas vezes você não tem só um pedido, mas pelo menos um pedido tem que ter. Então, você pode fazer pedidos subsidiários, você pode fazer pedidos alternativos, mas um pedido você deve ter. E, por último, o valor da causa. O valor da causa você tem que ter em todas as demandas. E, para isso, nós temos o artigo 291 e 292, que nos auxiliam aí a delimitação desse valor da causa. Como eu falei, fundamento jurídico não é a mesma coisa que lei, que fundamento legal. Fundamento legal é indisponível, mas o fundamento jurídico você sempre tem que ter. Indicação dos meios de prova. Sempre você vai ter que indicar quais são os meios de prova e, é lógico, na prática forense, há lá um jargão que todos os meios de provas obtidos ou possíveis, né, de forma lícita no direito. No entanto, o artigo 319, ele diz que você tem que indicar quais os meios de prova. A prova é testemunhal, a prova é pericial, então você tem que, desde a petição inicial, já delimitar quais são esses meios de prova que você vai solicitar no seu processo, ou que você vai depender para provar algo no seu processo. A opção do autor, que também foi uma inclusão do CPC, do Código de Processo Civil, pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Não vou colocar isso. A sua petição está incompleta, falta requisito, o juiz vai pedir para emendar. Então, é necessário você colocar a necessidade de você colocar sempre se há ou não interesse em realizar audiência de conciliação e mediação. E você sabe, mais ou menos, quais desses aqui são o item que mais causa emenda inicial, mais causa o despacho de emenda inicial? Posso te dizer que, normalmente, o item que você não deixa de colocar, que é a falta de conciliação e mediação, muita gente deixa de colocar, e os documentos essenciais. Também há um grande índice de emenda por essa falta de documentos essenciais no processo. E, via de regra, essa petição inicial ela tem que ser escrita, datada, assinada. Hoje a gente utiliza a assinatura digital, né, para distribuir uma petição inicial, distribuir uma inicial nos processos, né, nos sistemas eletrônicos. A não ser se for juizado especial, que a lei determina que pode ser feita de forma oral, também nas medidas protetivas, né, em relação à violência, né, doméstica contra a mulher, e os procedimentos especiais também na lei de ação de alimentos. Mas a petição, ela deve vir assinada também porque tem a capacidade postulatória. Então, não basta juntar a procuração, você tem que assinar como advogado a sua
a sua petição inicial. E nunca esqueça de revisar antes de assinar, nunca esqueça de revisar antes de distribuir essa inicial. Porque um erro que possa ocorrer ali na sua petição inicial, ela compromete, sim, todo o seu trabalho. Então, isso é o que nós vimos aqui no nosso primeiro módulo. Espero que vocês tenham gostado e vamos ao nosso segundo encontro.